que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja feliz. É isso que eu desejo do fundo do meu coração para você. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre menos estresse, porque o que mais nós passamos no momento é uma sociedade que está com muito estresse. O que mais você vê nas reportagens, na televisão, na mídia, na internet, nas notícias, nos canais de notícia, é que as pessoas estão estressadas. As pessoas estão agredindo umas às outras. As pessoas, elas estão muito cansadas, estressadas. E às vezes as pessoas até tiram férias, mas elas continuam, quando elas voltam, parece que não descansou. Porque na verdade as pessoas, elas estão indo para as férias, mas elas estão tirando as férias como se fosse um prêmio. Então elas só vão descansar quando elas tirarem as suas férias lá na sua empresa onde ela trabalha, ou no seu negócio próprio que ela tem. Então ela separa uma vez ao ano para descansar. E então ela vai descansar. E aí quando ela volta mais estressada ainda, porque quando ela viajou, ela fez muitas coisas que não, tudo que ela fez foi menos descansar. Ela fez muitas coisas, mas ela não descansou. Ela se distraiu, ela brincou, ela passeou, mas ela não descansou o seu corpo. O seu corpo ficou ativado, ficou cansado. E essas coisas, elas vão somando, elas vão ficando guardadas no nosso corpo. E chega uma hora que aí você solta, você libera todo esse estresse, essa carga de estresse. E interessante que quando as pessoas, elas estão estressadas, elas às vezes estão tão acostumadas com o estresse que elas não percebem. Elas não percebem que estão estressadas. Por quê? Porque elas entendem que aquilo faz parte. É normal ficar irritada, é normal ficar ansiosa, é normal ficar estressada, é normal ficar se isolar, às vezes. Sim, às vezes sim, mas com muita frequência, aí já é demais. Aí você já está num nível de estresse. E quando você vai perpetuando, vai se repetindo aquele estresse na sua vida, chega uma hora que você traumatiza, porque o estresse, ele traumatiza ao momento que você vai sempre repetindo, você sempre fica ansiosa, você sempre está estressada, você sempre está gritando, você está sempre resolvendo as coisas no grito. Chega uma hora que você traumatiza, porque o estresse, quando ele vai repetindo, ele vai virando trauma. E aí você passa a agredir as pessoas. O trauma, ele é assim, o estresse, quando ele traumatiza, ele vira aquele estresse crônico. E quando ele vira aquele estresse crônico, aí é só com terapia. Não tem mais como você correr. Você tem que procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, porque você já está. Você chega num ponto que começa a agredir as pessoas. Porque você não consegue segurar, você não consegue. Mas eu tô aqui para te ajudar. Se você ainda não está nesse nível de estresse, você ainda não está agredindo as pessoas, parabéns. Você ainda tem cura. Bom, vamos falar sobre dicas de como a gente pode melhorar. Só existe uma forma de você liberar o estresse, de você descansar. É descansando, é parando. Não existe outra maneira de você achar que você vai sair do estresse, que você vai se liberar, que você vai ficar bem, se você não descansar, se você não respirar. Quando eu falo assim de respirar, parece algo tão simples, não é? Algo tão simples, e realmente é simples a respiração. Mas a respiração, se uma pessoa está num nível de estresse, só a respiração não vai ajudar ela.
Só a respiração, uma respiração que ela faz aqui. Pensa numa pessoa estressada. A pessoa tá ali na sala, no seu escritório. Ela já criou aqui sabe, uma curvinha aqui. Ela não consegue relaxar mais os ombros. Ela tá tensa. Então, você pede para essa pessoa respirar fundo. Vai gerar mais estresse dentro dela quando ela respirar fundo. Vai gerar mais estresse. O que você tem que fazer? A primeira coisa é deitar, é soltar a musculatura. Então, vai na sua casa, antes de você dormir, depois do banho. Você tem um momento na sua casa, faz isso. Deita, pode ser no chão. Deita, solta a musculatura, porque você tem que relaxar a musculatura. Quando você relaxa a musculatura, então você libera todas aquelas toxinas que estão na corrente sanguínea, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí você entra em homeostase, que é uma linha tênue do equilíbrio do nosso corpo, que traz a sensação de bem-estar. E neste momento você relaxa. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou relaxar. E o que ela faz? Ela vai tomar um álcoolzinho todo dia à noite para relaxar. Ou então aqueles energéticos, né? Toma energético. Toma café, muita cafeína. O dia todo passa tomando café. Eu vou relaxar um pouquinho, então ela vai tomar um café. Ela vai tomar um álcool, ela vai fumar um cigarrinho de tabaco, ela vai fumar um cigarrinho de maconha, porque ela acha que ela vai relaxar. Só que eu quero chamar sua atenção para que você relaxe sim, mas que você venha pro bem do relaxamento, que é a respiração, que acalma, que traz o estado de calma, de equilíbrio, de homeostase, de saúde, saúde no corpo físico, saúde na mente, saúde emocional. E hoje as pessoas estão achando tão normal ficar irritado, é tão normal você gritar, você xingar, você ofender, você partir para agressão, você resolver as coisas no grito. E não é por aí. Não é por aí. Porque você só vai resolver quando você resolver primeiro dentro de você. Quando você estiver resolvido dentro de você, automaticamente é um reflexo. Automaticamente as coisas à sua volta, elas ficam bem. E isso tem tudo a ver com meditação. Muitas pessoas estão procurando a meditação. Médicos estão recomendando para os seus pacientes, façam a meditação. Existe a meditação até no SUS hoje, né? Por quê? Porque sabe do bem da coisa tão maravilhosa que proporciona para os nossos órgãos vitais, como o nosso coração, nosso pulmão, a nossa mente. Então, quando você respira fundo, você abraça seu coração. Levemente, você abraça seu coração e empurra para baixo a base do diafragma, que tem um nervo, né? O nervo vago, que se chama nervo vago, por quê? Porque ele vagueia em todo o nosso tórax, até nossas costas, tudo ele vagueia e ele vai até o nosso cérebro, levando uma resposta de que aqui embaixo está tudo bem. Nós temos 80% de ramificações de nervos que vão até o nosso cérebro para avisar como estão os nossos órgãos, como estamos aqui, como está o nosso bem-estar aqui embaixo. E você sabia que do nosso cérebro para os nossos órgãos, para o nosso corpo, existe apenas 20%? E existe 80% que vai até o nosso cérebro. Então, quando eu coloco a mão no fogo, antes de queimar, já retirei a mão. Não foi o meu cérebro que avisou, olha, tira a mão porque tá queimando. Porque se fosse assim, até chegar aqui para avisar e eu ter que tirar a minha mão, já teria queimado. Mas é o meu corpo, são 80%.
de que vai avisar, 80% de nervos que vão. E existe esse nervo vago que ele vagueia em todo o nosso corpo, levando para o nosso cérebro uma resposta, uma comunicando que aqui embaixo está tudo bem. E o estresse, ele ocasiona em nós, não muitas vezes por problemas emocionais, problemas de relacionamento. Você sabia que interfere no nosso nível de cortisol, de estresse, até mesmo o que a gente ingere, a nossa alimentação? Muitas vezes nós estamos ingerindo coisas assim tão sintéticas, tão cheias de química, e nós deixamos de comer aquelas comidinhas que a mamãe faz, a comidinha da nossa casa, a comidinha que está feito com tanto carinho e com saúde. Principalmente as mães, não é? As mães estão muito por dentro, elas estão muito à frente, elas estão cuidando da alimentação dos seus filhos, elas estão procurando fazer o mais natural possível. E aí você tem aquela pessoa que está buscando comer somente as coisas lá de fora, as coisas, lanche, coisas que... Você sabia que se você comer uma alface, o teu cérebro, ele vai... Existe esse nervo que ele comunica no nosso cérebro o que você comeu. Então lá vai chegar uma informação ao seu cérebro que você comeu uma alface. E essa alface, ela tem clorofila, ela tem vitamina D, né? Porque ela pegou sol, então você tem o sol ali também. Então tem todo um processo que o cérebro, ele codifica e ele recebe aquela informação. Mas também se você come alguma coisa sintética, alguma coisa produzida em laboratório, com química, com conservante, com essas coisas químicas, quando ele chega no seu estômago, peraí, não tem uma comunicação no teu cérebro que aquilo lá é uma química que foi feita assim, que juntou com outra química que deu um resultado nisso. Não, no cérebro não chega essa informação. E aí, então, como que ele vai fazer a digestão? Como que vai digerir? Então, teu cérebro não recebe essa informação. E fica uma coisa assim que, peraí, o que está acontecendo? E aí você vai ficando com dificuldade e você não entende o que está acontecendo, mas é a comida que você está ingerindo. Você não está fazendo a digestão, não está digerindo. E a gente não está digerindo o alimento e nem as emoções. Então nós não estamos digerindo nem as emoções, nem os alimentos e nada. Peraí, mas o que está acontecendo? E aí eu fico com ansiedade, eu fico com depressão, eu fico com outras coisas que me afetam. Mas eu não sei a resposta. Mas a resposta está dentro de você, a resposta está aí, na sua frente. Só que você não está conseguindo, porque aí você já está com aquela dificuldade, com aquele problema, com aquela doença, você já vai estar vivendo aquela situação. E aí se torna mais difícil. Por isso, o conhecimento, ele liberta. E o autoconhecimento, ele ajuda você a liberar mais o estresse. Por quê? Porque o autoconhecimento, quando eu sei que para mim não ficar estressada, eu tenho que meditar, eu tenho que orar, eu tenho que contemplar o que é belo, eu tenho que trazer a minha vida para o momento presente, porque tudo isso é autoconhecimento. Quando eu adquiro o autoconhecimento, então eu vou cuidar da minha saúde mental. Eu vou cuidar, por quê? Porque eu já sei, porque eu conheço, porque eu sei o caminho. O caminho do autoconhecimento é aquele caminho que alguém vai na frente, subiu a escada, opa, é por aqui, pessoal, sobe aqui. E aqueles que estão lá embaixo, opa, tem alguém lá que já conseguiu chegar. Então, vamos lá. O autoconhecimento, ele ajuda você na liberação do estresse.
porque você sabe como você vai adquirir, ter paciência, exercer a ciência da paz. Você sabe exatamente o percurso a percorrer. Então você não vai sofrer tanto, você não vai se estressar tanto. Por quê? Porque você já fez o caminho, você já sabe. E agora fica mais fácil para praticar. Por isso eu chamo a sua atenção para que você possa entender que às vezes até os nossos pensamentos nos estressam. De fato, se você pensa numa pessoa e aquela pessoa não foi muito legal com você no seu passado, mas aconteceu já há tanto tempo isso, mas você quando lembra, você fica com raiva, você fica estressada, você fica irritada, você fica nervosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que está no meu pensamento, ele mexe com a minha adrenalina, ele mexe com a minha corrente sanguínea. E aí, quando eu perdoo, aí entra também autoconhecimento, que é perdão, equilíbrio, bondade, compaixão e todas essas coisas. Tá tudo atrelado, o autoconhecimento com o estresse. Porque o autoconhecimento ele vai na contramão do estresse. Quando você tem o autoconhecimento, você libera mais fácil o estresse, você sabe o caminho a percorrer e você relaxa. Você consegue dar a volta por cima. Muitas pessoas, elas não têm o autoconhecimento, elas não conhecem, elas não buscam e elas estão perdidas. E aí qualquer coisinha afeta. Qualquer coisinha, elas estão com raiva, elas estão xingando, elas estão gritando. E o estresse, ele contagia, é como a ansiedade, contagia. Se você entra num ambiente que tá todo mundo gritando, que tá todo mundo xingando, que tá todo mundo falando mal dos outros, daqui a pouco eu também tô, porque nós somos seres influenciáveis, nós somos contagiados por esses ambientes. Então nós temos que ver o que nós podemos fazer para melhorar. Porque o estresse a gente sempre vai ter com a gente. Sempre vai ter o estresse. O estresse ele é muito bom para acordar, para levantar, para levar as crianças na escola, para lavar roupa, lavar louça, cuidar da casa, enfim. Uma série de coisas. Muito bom. Mas ele se torna deletérico para a nossa saúde quando ele começa a perpetuar. Quando você deixa aquilo ir se perpetuando, repetindo, e você achando que está normal. Uma hora você vai ter um problema. Você vai ter um problema no coração, um problema de pressão alta, problema de diabetes, problema de depressão, ansiedade. Por quê? Porque tudo isso está atrelado. Se você não cuida do seu estresse, se você não descansa, se você não faz pausa, priorize as coisas na sua vida, priorize as suas guerras. Veja o que é importante você fazer hoje, no dia de hoje. As pessoas querem fazer 1001 coisas tudo num dia só, como se fossem perder a vida a qualquer momento. Então tem que fazer. Não, gente. Calma, relaxa. Faz aquilo que é prioridade. Tá? Então você vai com calma. Porque você guarda os brinquedos das crianças todo dia na caixa. Todo dia você guarda. Amanhã você vai ter que guardar. Hoje você guardou, amanhã você vai ter que guardar. Então, priorize aquilo que é melhor. Feito é melhor que perfeito, né? Então, é isso. Vamos começar a priorizar as nossas guerras. Ver o que realmente importa naquele dia para fazer. Descanse mais. Foi levar as crianças na escola? Chegou? Deita um pouquinho, 5 minutos no sofá, relaxa. As pessoas, elas vão descansar, o que elas fazem? Elas deitam no sofá ou deitam na cama. Em vez de elas descansarem um pouquinho, o que elas fazem? Ela pega lá o celular e começa a passar o celular. Começa a olhar os vídeos, o Facebook, YouTubes da vida. E aí, o que acontece? Eu também faço isso. Só que a gente tem que, naquele momento que você deitou para descansar, você para.
Não olha vídeo, nada. Por quê? Porque se você for olhar um vídeo, dependendo do vídeo, você vai dar uma travada na sua musculatura. E você, no seu maxilar, vai dar um nó na garganta, você vai querer chorar, você vai se emocionar. E não vai adiantar. O estresse vai jorrar na sua corrente sanguínea, vai bombar o seu estresse. Então, o que você faz? Fica quietinha, fecha os olhos. Por quê? Quando você fecha os olhos, você tem um autorreflexo de mergulho interno. Então, naquele momento, você faz uma autoanálise, uma autorreflexão, uma meditação, quando você fecha os olhos. Então, só fechar os olhos, você pode estar no ônibus. Se você fecha os olhos neste momento, você consegue relaxar por alguns segundos. Você relaxa. Por quê? Se você está em casa e você puder fazer isso, fecha os olhos, fica quietinho. Foi lavar louça, lavou roupa. Para. Descansa mais 5 minutos. Deita no sofá, deita na rede, deita no chão, deita onde você puder. E você relaxa. E você vai ver que você vai acalmar mais. E você não vai ficar tanto assim, tantas vezes no dia nervosa. Você vai ficar mais calma, vai falar mais devagar. Sua voz, como está a sua voz? Sua voz está mais esguichada? Se a sua voz, comece a observar, ouvir sua voz quando você fala com as pessoas na sua casa. Está mais esguichada? Você está com estresse. Então, quando você relaxa mais, você muda o seu tom de voz. Fala mais baixo, fala mais calmo, fica mais tranquilo, mais zen. E isso é saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. Infelizmente, a nossa sociedade hoje, ela prioriza, ela fortalece muito isso e elogia e incentiva, de certa forma, que você tem que ser aquela pessoa multitarefa, aquela que faz 1001 coisa ao mesmo tempo. E é essas que mais para frente vão levar muitos atestados para as empresas, porque elas trabalham em 2 empregos, porque elas fazem muitas coisas. E ainda quando chegam em casa fazem mais coisas. E elas não param, e elas não descansam. E elas só vão descansar quando tirarem férias. Então elas levam o descanso como um prêmio. Então quando eu chegar nas minhas férias eu vou fazer isso. Não, quando eu construir minha casa eu vou fazer isso. Quando eu estiver no meu emprego dos meus sonhos eu vou fazer isso. Então elas estão assim, como o ratinho lá, o hamster, correndo na rodinha. E não param nunca. Não param. Então a gente tem que parar. A gente tem que respirar fundo, parar e relaxar. Porque quando você relaxa a sua musculatura, é aí que você consegue liberar o estresse e você ficar mais calma, mais cheia de paz, tranquila. E é aí que você consegue resolver as coisas. Porque quando você está com o cortisol bombando na corrente sanguínea, você não consegue resolver. Existe um estudo nos Estados Unidos que os médicos, tem um hospital lá, eu não me lembro agora qual universidade fez esse estudo, que tem um hospital, ele faz as cirurgias lá, quando eles fazem as cirurgias, o que os médicos fazem? Eles pegam e 30 segundos, ou melhor, 3 minutos antes, eles fazem todo eles começam a conferir tudo o que vai ser usado naquela cirurgia. Tudo que vai ser feito ali, 3 minutos antes. E 30 segundos antes de entrar na mesa de cirurgia ali, de cortar o paciente, eles fazem uma respiração profunda e respiram fundo ali naquele momento, fazem a respiração profunda e aí eles olham novamente, o que realmente vai ser feito, se conscientizam do que vai ser feito e aí fazem a cirurgia e aí é um sucesso. Os médicos fazem isso, estão fazendo isso agora lá. Por quê? Porque quando você está com o cortisol na corrente sanguínea, você não consegue tomar uma melhor decisão. Não.
E, inclusive, existem executivos nos Estados Unidos que estão fazendo isso. Na hora de tomar uma decisão, fazer uma respiração profunda e só depois tomar a decisão. Porque quando você está com o cortisol na corrente sanguínea, você não consegue tomar uma boa decisão. Mas quando você respira fundo, então aí você consegue. Porque a mente acalma. E quando a mente está calma, então aí você consegue fazer aquilo que você queria fazer e faz bem feito. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria falar com vocês, para vocês poderem acalmar, desestressar. E é isso, gente. Quando der eu volto aqui dando mais uma dica para vocês, falar um pouquinho com vocês sobre estresse, tá bom? Um beijinho para vocês e até mais. Tchau, tchau.